Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu nem esperava que eu iria fazer esse vídeo falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é que estava eu hoje pela manhã orando, né? E aí lendo a palavra do Senhor, Deus me revelou que era para eu falar sobre os jovens. Olha só, então essa aula de hoje, ontem foi para as crianças, hoje é para os jovens, amanhã para quem vai ser? Oh meu Deus! Vamos ver. Então vamos abrir aqui em Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesassar, a Hananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Agora, irmãos, que vocês já sabem o significado, né, de cada nome, o porquê. Primeiramente, aqui não falou o significado, né? Falou na realidade sobre a mudança dos nomes, o porquê que mudou. Se vocês continuarem a ler ou antes, perceberão que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, seus amigos, foram levados cativos para a Babilônia. Eles eram de Judá e foram levados cativos para a Babilônia. Amém? E o que acontece? Na época, não podia se apresentar ao rei de qualquer maneira. Então, era necessário que mudassem então os nomes dos cativos. Afinal, eles serviriam ao rei Nabucodonosor. E então, o rei Nabucodonosor oferece um banquete para aqueles jovens que seriam futuramente, que um deles, entre eles, trabalhariam, né, serviriam ao rei diretamente. Só que aí, Daniel, Azarias, Misael e Daniel, Hananias, Misael e Azarias chegaram até o chefe do eunuco e falaram: não, senhor, não, a gente não vai participar da comida do rei. Enquanto estes jovens comerão, nós iremos jejuar durante 3 dias, e durante 3 dias só iremos se alimentar de legumes e frutas. E assim foi. Os chefes dos eunucos acharam meio estranho. Achou meio estranho, mas só que concordou. Afinal, se tratara de uma aliança que os jovens, que Daniel, Misael, Hananias e Azarias tinha para com o Deus deles. Então, assim o fizeram. Passando 3 dias, os chefes dos eunucos perceberam que Hananias, Misael, Azarias e Daniel estavam com um aspecto melhor, com um semblante melhor do que aqueles jovens que estavam servindo-se do banquete do rei. Então, os chefes dos eunucos acharam graça nesses 4 jovens, e esses 4 jovens foram servir ao Nabucodonosor. E então, passando-se um tempo, Nabucodonosor tem um sonho muito estranho, um sonho que perturba até a sua alma. E ele queria agora encontrar o significado para aquele sonho. E eis que, dentre todos os magos, estava lá no meio Daniel. E Daniel é o único que consegue interpretar o sonho do rei.
E a interpretação do sonho do rei era a seguinte, que se encontra no capítulo 2, versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos os podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Os teus sonhos e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas porque a interpretação se fizeste saber ao rei, e para que entendestes as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fio de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, e nos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento no estio, e o vento os levou, e deles não se vieram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e se encheu toda a terra. Amém? O que significa isso? Mais para frente vocês vão ver que esse relato aconteceu de verdade. Só que a diferença é que foi através do sonho de Nabucodonosor, que o que significaria que ele iria fazer uma estátua e que o reino dele se abalaria de alguma forma. Forma essa que vocês vão entender agora. Então, passando-se algum tempo, o rei Nabucodonosor manda fazer essa estátua. Essa estátua que no sonho dele, diferentemente do sonho dele, que no sonho dizia que que alguma parte era de barro. Qual era a parte de barro? Até eu esqueci a parte de barro. Oh, meu Deus. Quando estavas olhando, uma parte foi cortada, e a estátua feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Tá, uma parte dele era de barro, só que a Bíblia não vai mencionar, não vai dizer que necessariamente teve barro. Ao que dá a entender, só foi mesmo o ouro puríssimo, né? Lá era ouro, prata, bronze, e eu não sei para que uma estátua desse tamanho, né? Mas tudo bem. Olha só o tamanho da estátua.
no capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então, para vocês verem, era muito grande mesmo essa estátua. E aí, o que acontece? Todos da província vão até aquele lugar para adorar a imagem. E o rei Nabucodonosor levanta um decreto que aquele que não fosse... Depois eu como. Aquele que não se prostrasse perante a imagem iria ser lançado na fornalha. E então foram Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel ficou lá no palácio, pois ele era um dos principais lá da mão esquerda do rei e não poderia sair. Alguém tinha que ficar no palácio. Então Daniel ficou no palácio e seus companheiros foram até lá. Chegando até lá, todos se prostraram perante a imagem, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, eis que chega um até o rei e diz: o Senhor falou que alguém iria, que se as pessoas que não se dobrassem, não se prostrassem perante a imagem, após o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e não se prostrasse perante a imagem, seria lançado na fornalha. E eis que eu vejo 3 jovens que se recusam a se prostrar perante essa imagem. Então, Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eis que fala aqui no capítulo 3, versículo 14, do 14 ao 17. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos... Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei. Olha só como o rei Nabucodonosor foi misericordioso, né, irmãos? Ele gostava tanto desses jovens que se indignou na hora que eles fizeram essa afronta perante o rei. E mesmo sabendo que eles não iriam adorar a imagem, eis que ele faz o mesmo e faz com que todos da província da Babilônia se prostrassem perante a imagem. Mas novamente Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E aí o que aconteceu? Podem colocar na fornalha, lança na fornalha. E aí, olha só, no versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atacados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Tem pessoas que não prestam atenção nesse negócio aqui, né? Tem pessoas que falam assim, que Sadraque, Mesaque e Abednego se jogaram lá na fornalha. Não, eles foram atirados. Atirados quer dizer que alguém empurrou eles lá dentro para que eles
morressem, né? E continuando. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: Não lançaram nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se aos satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dos homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara neles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e os livrou, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus que não seja o seu Deus. Portanto, faço um decreto porquanto todo o povo, nação e língua disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha só que maravilha, né? Se até o rei Nabucodonosor reconheceu que o nosso Deus é maior do que todos os deuses, é o único, né? Mas só que ele quis dizer que era maior para continuar adorando, continuar tendo a sua idolatria. Mas só que a palavra de Deus vai falar que no momento em que Nabucodonosor manda tirar aqueles homens da fornalha, diz que vai 2 lá para ver se o fogo estava quente mesmo. E acreditem se quiser, os 2 morreram na mesma hora. Por quê? Porque já não estava mais ungido aquela fornalha. Amém? A partir do momento que os seus servos saíram, a fornalha se acendeu sobremaneira que os 2 soldados acabaram morrendo. E também, continuando aqui, o rei Nabucodonosor fez agora com que toda a província da Babilônia adorasse também ao Deus de Israel. E ele ficou tão contente e alegre que ele voltou, né, e fez com que prosperasse a Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles fossem mão direita do rei. Só que aí, irmãos, por causa das coisas erradas que Nabucodonosor fez, ele acabou ficando louco. E a sua loucura, para quem não sabe, ele acabou tendo que morar na selva como se fosse um cachorro do mato, porque as suas unhas cresceram e ficaram, a palavra de Deus fala que ficou... Aqui, na realidade, quando ele volta, né, para Daniel revela o que iria acontecer a partir daquele dia com Nabucodonosor. Ele reconheceu que Deus era Deus acima de todas as coisas, e a partir disso,
Nabucodonosor ficou louco, porque ele fazia tantas coisas más, mas para que cumprisse a lei foi necessário que ele cativasse o povo. Porque, irmãos, assim como passaram-se 400 anos, se não me engano, ou 40, eu acho que foi 400 anos, que o povo foi escravizado. Depois eles conquistaram a Jerusalém, né, que foi até Davi, o fundador lá, quando o povo de Israel entrou, foi Davi que comandava o povo ainda, naquele tempo. E aí o que acontece? Nabucodonosor fica louco. E aí, aqui no capítulo 4, versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passados sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a casa real, como o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se disse: Ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso entre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso entre os homens, e passou a comer ervas com os bois. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves do céu. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu, tornou-me a vir o entendimento, e me bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então notamos aqui que mesmo ele tendo dado decreto para o povo que adorasse ao Deus de Israel, o Deus Altíssimo, ele continuou na sua soberba, continuou achando que poderia ser o maioral. Só que Deus, depois de 12 meses, mostrou para ele quem era Deus de verdade. Porque Deus não gosta de competição entre homens, ou muito menos com outros deuses. Se Deus derrotou até mesmo Baal, que era um dos maiorais deuses para os profetas lá de Baal, que eram falsos profetas, quem dirá um homem que é a criatura de Deus? Então, irmãos, o que Deus quer colocar com essa palavra? Jovens, primeiramente, jovens, sede obedientes aos vossos pais. Honrar pai e mãe para que prolongue seus dias na terra, assim como está escrito em Efésios 6. Ninguém é maior do que Deus nessa terra. Então, vocês devem ter ciência de que Deus é real, o céu é real, o inferno também é. Só existe 2 caminhos. Um é o inferno e o outro é o céu. E aí, qual você prefere estar? No céu ou no inferno? Amém? Fiquem com essa palavra, fiquem com essa reflexão e que Deus os abençoe.